Essa é a nossa 10ª mensagem no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão há cerca de 3.000 anos, cujo propósito foi e é mostrar que todo esforço humano é desprovido de significado se a vida não for vivida como uma dádiva a ser desfrutada sob o temor de Deus. Temos visto como é inútil buscar satisfação e ter um significado para as nossas vidas se não tivermos a correta consciência da presença do verdadeiro Deus no nosso meio. Se não enxergarmos a vida com as lentes de Deus, apresentadas a nós pela Sua palavra, a Bíblia, será impossível encontrarmos real propósito em meio ao caos desse mundo. Nas palavras do autor de Eclesiastes, será correr atrás do vento. Por experiência pessoal de cada um de nós aqui, e especialmente pela investigação de Salomão, da qual nós temos acesso enquanto inspiração de Deus, nós sabemos que a riqueza, os bens, a honra, o trabalho e a sabedoria humana não são suficientes para saciar o nosso coração. Nós vimos isso na semana retrasada, que por natureza deseja algo que transcende a nossa vida, que transcende esse mundo, que transcende o que esses olhos aqui conseguem enxergar. Foi o próprio Salomão que disse, no capítulo 3, versículo 11, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano. Cada circunstância que vivenciamos, além de ter o potencial de nos cutucar para desejar a eternidade, é uma oportunidade para nós olharmos além do sol e reconhecermos o único e verdadeiro Deus tal como Ele é, cujo desejo é se relacionar conosco, nos levando a considerar o lugar dele e o nosso lugar. À medida que reconhecemos quem Deus é, fica inevitável perceber que devemos temê-lo. Ainda no capítulo 3 de Eclesiastes, Salomão escreveu: sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. As experiências que nós temos, as alegres e as tristes, funcionam para considerarmos a presença de Deus e nos lembrarmos que somos seres criados. Ele é Deus e nós somos as criaturas. Ele é quem tudo pode, nós somos extremamente limitados no que nós podemos fazer. Ele é quem sabe todas as coisas, nós sabemos muito pouco. Inclusive, como acontece muitas vezes, pensamos que sabemos alguma coisa, quando na verdade é exatamente o contrário. É outra coisa. Por exemplo, talvez vocês já tenham escutado a parlenda batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Quando na verdade é batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Ou, talvez vocês já tenham escutado a expressão cor de burro quando foge, mas na verdade é corro de burro quando foge. Ou o ditado, quem tem boca vai a Roma, e o correto é, quem tem boca vaia, do verbo vaiar, Roma. Vocês talvez já tenham escutado que fulaninho é cuspido e escarrado do cicraninho. Querendo dizer que um é a cara do outro. Mas o correto é esculpido em Carrara. Carrara é um município da Itália, da região de Toscana. E é em função do mármore famoso que tem ali naquela região. Agora, o último. Que ditado que vocês acham que eu tenho em mente aqui? Quem não tem cão, caça com gato. Mas a expressão correta é, quem não tem cão, caça como o gato, ou seja, caça sozinho. Nem tudo é o que
Parece. Vejam. Checking in. Your name, please. Michael Jordan. Oh, Michael Jordan, 8 o'clock? Oh. That's me. Oh. Oh. man. How you doing? Really? Let's go. Bem, eu não sei se todos vocês entenderam, mas Roberto, imagina um cara ligando para você, consulta, meu nome é Ronaldinho. Quem que você vai esperar? De repente não é o Ronaldinho que você esperava. No nosso trecho de hoje, Eclesiastes capítulo 7, versículos de 1 a 14, nós temos alguns provérbios que apresentam situações que parecem ser ruins e que normalmente tratamos como ruins. No entanto, a perspectiva do mestre Salomão nos convida a tirar nossos olhos debaixo do sol para uma outra perspectiva. Ele mostra que nem tudo é o que parece. E ele faz isso tendo em mente a primeira pergunta do último versículo do capítulo 6. Pois quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem é que sabe? Quem é que realmente sabe no pouco tempo de vida que temos o que é bom para o homem? Será que você sabe? Será que eu sei? Será que tem alguém aqui que sabe? Então vamos orar e considerar o que Deus tem para nos ensinar hoje e que Deus nos dê esse discernimento. Senhor, obrigado pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra, estudarmos ela e verificarmos hoje o que o Senhor tem para nos ensinar. Saiamos daqui, Pai, conhecendo mais o Senhor e, consequentemente, mais quem nós somos, para realmente sabermos a quem devemos todo louvor, toda adoração e todo o serviço. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Salomão, ele começa o capítulo 7 da seguinte forma. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Eu não acredito que é necessário ser cristão para reconhecer que a honra é mais valiosa do que dinheiro. No entanto, eu não acredito que a sociedade, de uma forma geral, age como se acreditasse nisso. Cada vez mais as pessoas têm menos compromisso com as suas palavras e, consequentemente, com a sua própria reputação. Está cada vez mais vergonhoso ver a ousadia de diversos políticos que se aproveitam de uma sociedade com uma memória curtíssima. Cada vez mais empresas e trabalhadores precisam se proteger legalmente, porque os compromissos profissionais são frequentemente quebrados. Essa não foi a primeira vez que Salomão falou sobre a honra ser mais valiosa do que o dinheiro. Provérbios capítulo 22, versículo 1, nós lemos. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Agora, um outro provérbio que liga essas duas partes do primeiro versículo do capítulo 7 é o provérbio 10, versículo 7, que diz: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Quando o homem morre com um bom nome, dificilmente a sua reputação muda. Por outro lado, o dia do nascimento marca o início de tantas oportunidades em que podemos, infelizmente, fazer como é feito debaixo do sol. Valorizar mais o dinheiro do que a própria honra. Alguns de vocês possivelmente se lembram quando na Bíblia, Maria de Betânia, ela ungiu Jesus com um perfume caríssimo. Alguns estudiosos dizem que aquele perfume valia um ano inteiro de trabalho. Mas o que ela fez foi elogiado por Jesus. E ele disse que onde o evangelho fosse pregado, também seria contado o que ela fez. E em preservação da memória dela. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Por outro lado, vocês sabem o que Judas Iscariotes fez. Ele traiu Jesus.
E vocês sabem o que significa o nome Judas? Significa louvado, abençoado. Judas, ele conseguiu a infeliz proeza de transformar o seu bom nome em algo desonroso, vergonhoso. Até os nossos dias, a gente usa o nome Judas para se referir a um traidor. Pode até parecer que o perfume fino seja um excelente negócio. Judas acreditava nisso. Mas entre o perfume e o bom nome é melhor. Assim como é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. E ao contrário da primeira situação, eu não creio que a sociedade pense que um funeral seja um lugar que viabiliza a sabedoria. A sociedade ela não promove visitas a hospitais e asilos, mas ela promove festas. É carnaval, é forró do Mé, é Copa-Vela. De forma geral, o mundo não gosta de falar sobre a morte. E debaixo do sol, é exatamente assim que se lida com a morte. Curtindo as festas, onde ninguém para considerar o significado da vida. Mas são lugares e ocasiões como de um funeral que lembramos da nossa mortalidade, que refletimos nisso. Queridos, isso pode doer nos ouvidos mais sensíveis aqui. Mas um cristianismo maduro considera a linha de chegada da nossa corrida. Considera que não ficaremos para sempre nesse lugar. O versículo diz: os vivos devem levar isso a sério. Olha o que o salmista escreveu. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Pode até parecer que a morte seja algo bem trágico, mas na verdade, se você é crente em Cristo, porque entendeu e acreditou na morte de Jesus para perdão dos nossos pecados, a sua morte nada mais é do que um rito de passagem que lhe conduz aos braços do Pai Celestial. Morrer faz parte da nossa condição, mas viver só faz parte da condição de quem já teve fé em Jesus Cristo. Se você vive, considere a sua mortalidade para viver dias com sabedoria. Pode até parecer que as festas são boas, mas são nos funerais que ganhamos uma melhor perspectiva da vida, porque a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Não me entendam errado, a morte é um evento triste, é um evento lamentável. Desejar a morte não deve ser entendido como normal, mas viver como se ela não existisse é tolice. A morte ela é um marcador da história humana. A morte nos faz considerar com mais intensidade e intencionalidade a vida. Lembrar da morte nos faz considerar o nosso sofrimento, que por mais que nós não gostemos da situação, é capaz de nos ensinar, é capaz de influenciar o nosso amadurecimento. É eficiente para nos ajudar a olhar, de novo, para cima do sol. Olha que dica prática Salomão dá no versículo 4. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. Se você quer saber o que é bom para os homens nos dias que lhe resta, lembre-se disso. Pode até parecer que as festas são boas, mas os funerais são ainda melhores. Salomão ele também escreveu que é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. A essência desse provérbio em Eclesiastes é simples. Aceite as críticas de uma pessoa sábia. É verdade que não gostamos de críticas. É verdade que nós preferimos ouvir uma boa música. Mas a verdade bíblica é que melhor do que o elogio dos tolos é a crítica dos sábios.
O pai de Salomão, Davi, já havia escrito no Salmo 141. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio. De novo, prefira as críticas que machucam do que as lisonjas que acariciam a nossa autoestima. Salomão ele também escreveu diversos outros provérbios sobre esse tema. Por exemplo, 10:17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. E se você gostou do 10:17, você também vai gostar do 17:10, que diz: a repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. A pessoa sábia, ao contrário da tola, ganha muito com as repreensões. Olhem também Provérbios 12, versículo 1. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. E esses não são todos os provérbios que nos ensinam a apreciar a repreensão, a admoestação, a crítica, mas eu tenho certeza que vocês já entenderam. Eclesiastes 7:5, numa versão bíblica portuguesa chamada O Livro, traduziu assim: vale mais ser criticado por alguém que tem sabedoria do que ser louvado por um tolo. Pode até parecer que as músicas são agradáveis. E quando são boas, elas são agradáveis. Mas não são melhores do que as broncas, do que as críticas de pessoas sábias que Deus coloca em nosso caminho para nos dar. Olha a comparação que Salomão faz. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Foram poucas as vezes na minha vida que eu acendi uma lareira. Mas certa vez, com toda a minha inexperiência, e na ocasião sem internet para eu aprender, colocar no YouTube, como acender uma lareira, ou sem alguém para me ensinar, eu percebi que pinhas funcionavam muito bem na lareira. Para começar o fogo, mas não para manter o fogo. E os estalos das pinhas no fogo pareciam como que fogos de artifício por eu ter conseguido acender a lareira. As pinhas cantavam vitória comigo. Mas não demorava muito para a festa acabar. Assim é o riso dos tolos. Em pouco tempo desaparece. Não se esqueça, é melhor ouvir a repreensão dos sábios do que as canções dos tolos, porque este último só faz barulho, não vale nada. O próximo versículo ele continua respondendo a pergunta no final do capítulo 6, lembrando: pois quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida, em que ele passa como uma sombra? E Salomão diz: a extorsão transforma o sábio em tolo, e os subornos corrompem o coração. Em outras palavras, na busca por uma resposta sobre quem é que sabe o que é bom para o homem, Salomão ele mostra que mesmo a sabedoria que queremos e precisamos para viver com o foco no lugar certo, com as lentes de Deus, acima do sol, é insuficiente. Isso porque a sabedoria por si só não nos dá tudo o que precisamos para viver uma vida perfeita, em conformidade plena com a vontade do Criador. Ela pode ser esmagada pela extorsão, ela pode ser corrompida pelo suborno, fazendo qualquer sábio se tornar um verdadeiro tolo. Nós, infelizmente, sob pressão, e não precisa ser muita pressão, vendemos a nossa boa vontade e aceitamos por muito pouco substitutos que falsamente trazem satisfação ao nosso coração. Salomão mesmo, apesar de toda a sabedoria que tinha, ele se vendeu aos deuses das suas
mulheres. Ele emporcalhou Israel com os falsos deuses que elas cultuavam. Pode até parecer que a sabedoria nos dá tudo o que precisamos para viver bem. E é verdade que tanto precisamos dela quanto queremos ela. Vejam, a sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Quem é vivo, ou seja, aqueles que veem o sol, se beneficiam da sabedoria como se beneficiam de uma herança. Mas o morto, ele não se beneficia de herança alguma. E qual é o benefício aqui? Salomão diz: mais do que proteção. Porque o dinheiro, ele pode ajudar na nossa proteção. Dinheiro pode te dar a oportunidade de comprar um carro blindado, de colocar cerca elétrica, de colocar uma segurança privada, de colocar câmera de segurança, de ter um guarda-costas. Mas a sabedoria, ela preserva a vida de quem a possui. O dinheiro pode me proteger contra as circunstâncias, mas não me protege contra a minha tolice. Não me protege contra as minhas más decisões. Não me protege contra uma vida medíocre debaixo do sol, onde as minhas escolhas e as minhas preferências são baseadas naquilo que eu penso ser melhor. Ser sábio não é ruim, pelo contrário, deve ser um dos nossos grandes interesses, a busca por sabedoria. Mesmo assim, como eu estava dizendo, pode até parecer que a sabedoria nos dá tudo o que precisamos para viver bem, mas ainda melhor é conhecer a fonte da sabedoria, Jesus Cristo. É por meio dele que nós já temos tudo o que precisamos para viver. É ele quem nos dá o discernimento para saber o que é bom e para viver nesse mundo. É pelas lentes dele que discernimos o que é melhor para o homem no breve tempo de vida que nós temos aqui. Salomão, inspirado por Deus, ele continua nos ensinando. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Chegar ao fim de uma tarefa não é para qualquer um. O começo dessa atividade pode ser marcado por dúvidas, insegurança, e até mesmo por um entusiasmo que pode potencializar o orgulho de quem não pode ter a certeza se vai conseguir ou não terminar o projeto. Pode até parecer que começar um projeto seja bom, mas ainda melhor é terminar o projeto com uma avaliação positiva de que as tentações, especialmente a do orgulho, foram vencidas. Paciência é um valor divino. Mas o orgulho, assim como a ira descontrolada, são manifestações de quem está focado debaixo do sol. Nós não podemos dar espaço a nenhuma delas. Por isso, versículo 9, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. A ira, assim como o orgulho, é uma constante tentação. Ambos são características do tolo, e nenhum dos dois é bom para o homem. Respondendo à pergunta sobre o que é bom para o homem, está aí. Nem a ira, nem o orgulho são bons. Cabe a cada um de nós dominá-la, se é que queremos desfrutar de uma vida santa e que busca refletir o caráter de Deus. Salomão continua dizendo que é bom para o homem. Versículo 10. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. Irmãos, percebam que o foco de Salomão não está em comparar os dias do passado com os dias de hoje. O foco dele está em levar em consideração a possível diferença entre os dias do passado e os dias de hoje. E ele não nos diz, ele não explica o porquê disso. Mas de bate pronto, eu penso em duas possíveis explicações.
sendo ambas o que Salomão já ensinou para a gente. No capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele disse que não há nada de novo debaixo do sol. A história humana é um ciclo de nascimentos e mortes, no qual os princípios estabelecidos por Deus não mudam. Então seria tolo perguntar por que os dias do passado são melhores do que os de hoje, ou afirmar alguma coisa assim, porque as mesmas lições do passado são lições que estão no presente. A segunda possível explicação, e eu até gosto mais dela, é que Salomão disse no começo do capítulo 3, que há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. E essas atividades são reflexo da soberania de Deus em querer que nós notemos a sua presença e o temamos nas diferentes estações da vida e da nossa história. Ou seja, ainda que haja ou houvesse alguma diferença, elas foram estabelecidas por Deus com o propósito de, naquela época, conduzir as pessoas a temê-lo. Assim como esse é o propósito de Deus no presente. E com a soberania de Deus em mente, Salomão ele questiona retoricamente: quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Esses dois versículos, 13 e 14, agora são a resposta da segunda pergunta que Salomão fez no final do capítulo 6. Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? E com isso em mente, ele ensina: não há ninguém capaz de endireitar o que Deus faz. Não há ninguém que pode dizer o que acontece no futuro. Não pense que torto aqui significa alguma coisa moralmente corrompida. Torto aqui significa as realidades que Deus preparou para que eu e vocês passássemos e que não são agradáveis. Pelo contrário, são sofridas e cheias de males, mas servem para considerar o nosso lugar e o lugar de Deus. Nós nem somos capazes de mudar o nosso próprio destino, quanto mais mudar as decisões que Deus tomou. Por isso Salomão diz: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando os dias forem ruins, leve em consideração que a mão de Deus fez tanto um dia quanto o outro dia, e somente Ele é quem sabe o que verdadeiramente é bom para o homem. Pensando na primeira pergunta do final do capítulo 6. Portanto, não viva com a cabeça no passado e nem no futuro. Aprenda com o passado e planeje o futuro, vivendo o presente na certeza de que o nosso amoroso e bondoso Deus tem tudo sob o seu controle. É possível que você esteja curtindo a atual fase da sua vida. Talvez em razão do seu trabalho, talvez da sua família, talvez porque você tem percebido que Deus tem lhe dado muito mais do que você precisa. Mas talvez seja exatamente o contrário. Você está passando por dias amargos. Relacionamentos quebrados, negócios sem boas perspectivas. Você não vê a hora de tudo isso passar. Pode até parecer que os dias bons vêm de Deus, mas o melhor é aceitar que tanto os dias bons quanto os dias ruins vêm de Deus. Esse reconhecimento da soberania de Deus e de que nada foge do seu controle é essencial para vivermos com os recursos que Ele mesmo nos proporciona para enfrentarmos os desafios do dia a dia, com saúde, com os estudos, com os filhos, com as finanças. Nunca diga que os dias ruins são do diabo. É Deus
quem nos proporciona os dias exatamente como nós precisamos para que os planos dele se cumpram. O profeta Jeremias, ele alertou o povo de Israel sobre o tempo que eles ficariam cativos na Babilônia. Eram 70 anos cruéis, mas que não fugiam da soberania e da bondade de Deus. Vejam, Jeremias 29, aqui está o versículo 10. Assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Nenhum de nós sabe o que é bom para o homem. Nenhum de nós aqui sabe o que vai acontecer no futuro. Mas todos nós podemos saber e descansar no conhecimento e na esperança de que Deus sabe. Pode até parecer que Jesus está longe de nós nos dias ruins. Mas a verdade é que Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Pode até parecer que as adversidades servem para a nossa perdição, mas a verdade é que elas servem para a nossa santificação, à medida que reconhecemos o lugar de Deus e o nosso lugar. Pode até parecer que o fim é a morte, mas usando as palavras de Tim Keller, alguém que eu espero que ainda continue influenciando a minha vida e a vida dessa comunidade. Tudo que a morte pode fazer agora é tornar nossas vidas infinitamente melhor. Se você é cristão, pode até parecer que a morte é algo trágico, mas é melhor vê-la com a perspectiva de quem olha para cima do sol. É um rito de passagem para uma condição de vida que nunca será melhor do que em qualquer outro momento da sua vida. Essa é a visão de quem enxerga acima do sol. Então vamos orar. Senhor, nosso conhecimento é extremamente limitado. Nós não sabemos o que é bom para a gente, muitas vezes nem o que é bom para os nossos filhos, por mais que nós os amemos. Mas o Senhor sabe. Aliás, o Senhor sabe o que vem à nossa frente, o Senhor conhece o futuro. Nos ajude a compreender melhor a Tua soberania e a descansar naquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Seguramente continuamos precisando do Teu auxílio, para que nos dias ruins nós nos lembremos que o Senhor está presente e que o objetivo que o Senhor tem para nós não é a tragédia, mas é o desenvolvimento da nossa santidade, é a nossa santificação. Nós queremos ser mais como Jesus Cristo, Senhor. Por isso nos ajude. Nem tudo é o que parece, por isso precisamos de discernimento. E por isso corremos atrás da sabedoria. E queremos que seja a sabedoria que o Senhor nos dá. Nos ajude, Senhor. Queremos ser melhor como indivíduos, como igreja, como sociedade. Não para bater no peito e dizer como nós somos bons, mas para que o Senhor seja glorificado. Queremos fazer na Tua força. Nos ajude. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.